Bom dia. Em função da questão do coronavírus, nossas aulas serão gravadas. O nosso tema hoje é sobre psicanálise e fenômeno psicossomático. Na época da era cristã, a questão do corpo era algo santificado, não podia dessecar um cadáver, o corpo era algo divino. Houve uma transcendência desse período e o corpo começou a ser estudado. Começou a perceber que algumas medicações, como a penicilina, poderia fazer um efeito no organismo do ser humano. Então, a evolução trouxe para os dias de hoje o conhecimento de que o nosso corpo ele não é dissociado da nossa mente. E a psicossomática é justamente isso. O psi fala da nossa alma, a soma fala do corpo. Então, psicossomática é uma disciplina que nos explica que o nosso corpo e a nossa mente são algo que não podemos separar. A psicossomática ela é reconhecida mundialmente dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, como o estudo dos fenômenos emocionais que afetam o nosso físico. Podemos perceber que a nossa saúde mental, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão relacionados à nossa vida psicossocial, porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que vivemos em grupo, vivemos em sociedade. O ser humano ele precisa de uma noção de pertencimento, Eu pertenço a um grupo. E que as nossas relações sociais, as nossas emoções, elas estão muito atreladas ao outro. A minha convivência com o outro, o que o outro pensa de mim, o que o outro requer da minha pessoa. Então existe uma relação entre as minhas emoções e o social, o outro. E essa relação pode trazer para nós questões emocionais de psicossomática, que é quando o seu sentimento, as suas emoções influenciam a sua parte biológica, o seu ser físico. Não há então uma indivisibilidade entre corpo e mente, como era na era cristã. Não existe mais essa divisão de corpo e mente. O que a medicina diz é que somos os seres únicos, somos seres únicos, uno, E que o homem é um ser singular, sim, ele é plural. A minha identidade é única, tanto é que a nossa digital nos mostra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou múltiplo no sentido de conviver com o outro, de que o que o outro faz me afeta. Me afeta emocionalmente e até fisicamente. Sabemos que tornar-nos pessoa envolve uma experiência social, uma construção com o outro. A forma como eu me relaciono com o social, isso influencia a minha psique. Tanto é que quando a gente passa por momentos de muito estresse, o corpo, a tendência é o adoecimento. Por quê? O estresse ele diminui a nossa resistência. Nós vivemos uma era de autonomia, muita liberdade, diferente da época dos meus avós, por exemplo, que tudo tinha muito limite, Os avós eles escolhiam o seu par para um casamento, os filhos tinham que obedecer sem questionar, A gente costuma dizer, o pai olhava para o filho e já sabia o que o pai queria dizer, Não havia diálogo, não havia autonomia, O homem era o centro da casa, a mulher era a pessoa que obedecia, Não havia trocas, não havia diálogo, era uma educação muito rígida. Foi um momento vivido na humanidade, na década de 90, 80. Só que, com o passar do tempo, veio a questão da liberdade.
A mulher ganhou o campo de trabalho, o homem hoje tem uma postura diferenciada, ele trabalha, mas ele também ajuda em casa, ele ajuda na criação dos filhos. Ou seja, o momento histórico é um momento de autonomia e liberdade. Mas às vezes também a gente cai numa liberdade extrema, onde a gente perde os limites do que é possível, do que é permitido, eu digo do que é moral, do que é ético. Às vezes a gente se perde nesse contexto. E aí surgem as patologias emocionais e orgânicas. Porque nunca tivemos tanta liberdade de escolha, mas quando escolhemos errados, também nos sentimos culpados. Né? A gente vive uma era que a tecnologia nos ajuda muito, é algo positivo, né? Nos conectamos mais, nos informamos mais, porém também adoecemos mais, emocionalmente, porque não temos mais aquela questão de estarmos juntos, né? Do abraço, de uma conversa olho a olho, porque a tecnologia ela vem diminuindo esse contexto. Então nunca estivemos tão conectados, mas também tão sós, né? Estamos numa era, eu gosto de você, então somos amigos. Eu não gosto, eu vou lá e bloqueio. Infelizmente isso é uma realidade. As pessoas estão tomando esse rumo, né? A humanidade caminha para isso. E nesse contexto vem as patologias, né? Os sentimentos de rejeição, é tudo muito fluido, como diz Bauman. Bauman fala que é da modernidade líquida. Estou casada, gosto de você, você começa a ter contenda comigo, o relacionamento começa a não funcionar tão bem, eu te descarto, né? Eu começo de novo com outra pessoa. E isso traz algumas patologias emocionais, porque a gente na verdade não está preparado para o novo, ou seja, às vezes nos sentimos muito sólidos, as relações estão líquidas, né? As amizades estão líquidas, sou sua amiga, até o momento que você faça alguma coisa que eu não goste, e aí eu me afasto, porque eu tenho opções de outras amizades, né? E isso tem trazido as patologias. Nós, seres humanos, segundo Freud, agimos pelo consciente, mas também pelo inconsciente. E na nossa vida, muitos dos nossos atos, eles são inconscientes. Nossa forma de agir. E algumas coisas que guardamos podem se transcrever no nosso corpo. Algum trauma, alguma rejeição, algumas situações se transcrevem para o nosso organismo, porque são traumáticas, o cérebro, suas emoções estão bloqueadas, ou você está sentindo emoções extremas, não consegue lidar com elas, e aí isso se transcreve para o corpo. É muito comum, depois a gente receber uma notícia muito trágica ou de um acontecimento muito doloroso, a pessoa ter uma crise de enxaqueca, a pessoa passar a ter vômitos. Isso tudo mostra que o nosso corpo não se dissocia da nossa mente. Ou seja, o que sentimos em termos de emoções e sentimentos se transcreve para o nosso corpo. As ordens de autorregulação e adaptação. Nós temos essa questão da adaptação. Darwin já falava disso, né? Os animais que sobreviviam melhor eram os que se adaptavam. Dentro do grupo, aquele animal que se adaptava melhor à questão ambiental, à questão de agressões de outros animais, esse era o que realmente ele sobrevivia. E nós, nesse mundo, nós temos essa questão da nossa adaptação, né? Algumas pessoas se adaptam melhor aos traumas, a mudanças, a situações novas, outras não, né? E aí mostra a questão da nossa resiliência, que é um conceito que nós precisamos
compreender o que é resiliência. É a capacidade de passar por situações traumáticas, penosas, difíceis, até cair, mas levantar, conseguir se reerguer das situações traumáticas. E isso faz parte da nossa constituição, passarmos por problemas e nos erguermos. Porém, como eu já disse, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade nessa readaptação, nessa resiliência. Resiliência não vem nos momentos de alegria, né? A resiliência, ela vem na dor. Ela é uma forma de adaptação nossa, de querer transcender o problema. E é muito comum a gente sempre procurar nos defender diante das dores, dos traumas que nós passamos. Nos ajustar a essa dor, viver esses momentos de dores, de traumas, porém procurando novas adaptações, né? Para a gente conseguir realmente viver nesse mundo. Porque se a gente entrar no vazio da dor, de vivências de traumas, e não procurarmos soluções para essas demandas, a gente cai na depressão. O que é a depressão? A depressão é justamente a dificuldade de lidar com os nossos traumas. A depressão, ela tem uma condição física, biológica, que é a mudança na serotonina, na dopamina, mas a depressão, ela é de causa emocional, né? É algum evento que você passa. A depressão está muito atrelada à não aceitação de um fato. Eu perdi um filho, vamos dar um exemplo. Eu aceito a vontade de Deus, né? Deus levou, era o momento, mas eu não aceito a perda física, porque o ser humano não nasceu para perder. Então eu tenho que me adaptar, eu tenho que ter resiliência, criar resiliência para esse momento. Algumas pessoas conseguem fazer isso, outras não. Outras realmente se deprimem, nem com medicação, que a medicação aumenta a serotonina, a dopamina, elas conseguem se adaptar a esse novo momento. E aí vem as doenças psicossomáticas, que são as doenças que são de fundo emocional, que se transcrevem no corpo do sujeito. Então a psicanálise, o que a psicanálise fala pra gente com relação a essa questão da psicossomática? Freud fala que nós temos pulsões, nós temos desejos, afetos, emoções, energias, tudo no simbólico, tá? Que nos constitui, né? Nossas pulsões, nossos desejos já nascem conosco. Isso é da constituição subjetiva de cada um, né? E que nós precisamos viver essas funções, essas tensões, essas pulsões. Só que aí vem uma questão de não atrelar tudo ao emocional, a psicanálise levar tudo para o emocional, e nem a medicina levar tudo para o biológico, porque Freud fala, ele era um neurologista, sobre essa condição do físico e do emocional, que nós somos seres unos. Nós somos seres que não tem como dissociar a mente e o corpo. Então a medicina hoje, ela aceita a questão psicossomática. Porque os médicos já compreendem que alguns sintomas que mesmo depois de medicação, de tratamento, eles retornam porque eles têm um fundo emocional. É onde eles pedem para que o paciente procure uma terapia, um atendimento, porque ele vê que isso está no mundo das tensões, dos desejos, de afetos, que está influenciando sobre o corpo físico. Então, a medicina, ela não reduz mais tudo ao biológico e nem a psicanálise reduz tudo ao físico, ao emocional. É uma mistura de corpo e mente. A psicossomática caminha em dois campos, corpo e mente, objetivo e subjetivo. Temos que lembrar que a psicanálise, ela avalia o sujeito e a sua história de vida. Ninguém é igual a ninguém, né? E a gente precisa levar isso em conta quando a gente recebe esse paciente. Porque alguns pacientes começam a terapia tomando medicação.
Vamos dar exemplo de dois pacientes depressivos. Os dois estão tomando uma medicação. Um se ergue mais facilmente, de forma mais rápida. O outro não, ele demora mais. Isso é muito comum. E às vezes, a gente pode ficar preocupado com esse paciente que não tem uma melhora tão rápida. Por que isso pode acontecer? Porque cada um reage de uma forma. Nós somos subjetivos, singulares, não existe ninguém igual a ninguém. Então, o nosso trabalho é acolher esse paciente, observar se o que ele está sentindo nas emoções não está transcrevendo para esse corpo, que muitas das situações do corpo, mesmo ele fazendo um atendimento médico, ele vai continuar com sintomas. Por quê? Porque o problema é emocional. Então, precisamos avaliar em que momento esse emocional, a partir de que momento e que gatilho foi esse que essa pessoa chega na clínica sempre se queixando de uma enxaqueca que não se cura, de uma gastrite que não se cura. Porque se a gente conseguir detectar aonde foi o gatilho, a gente consegue ajudar esse paciente. Porque o médico entra com a medicação e nós entramos com a causa que leva àquele sintoma. Freud, ele fala de patologias, psicopatologias funcionais, como a neurose, psicose, perversões, e ele diz que está ligado ao orgânico. Olha, o Freud, ele disse que as neuroses estão impregnadas no nosso físico. Quem estuda as obras de Freud percebe nitidamente os sintomas histéricos. Ele diz da neurose da angústia. A neurose da angústia, segundo Freud, é uma angústia por um desejo recalcado que não foi vivenciado. Porque toda a teoria freudiana fala da nossa sexualidade, fala da nosso desejo primordial pelo pai, a menina, e o menino pela mãe. E esse desejo não vivido, quando a criança não consegue terminar, desenvolver bem o complexo de Édipo, isso pode trazer para o indivíduo neurose da angústia, que é um desejo não satisfeito, sexual, que nós estamos falando. E outras neuroses também. A histeria é uma neurose. A histérica clássica a gente praticamente não reconhece mais, que é aquela histeria em que uma parte do corpo é paralisado, ela tem afonia, mas os sintomas são diferenciados hoje, mas eles existem na histeria. Qual o sintoma de uma histérica hoje? Hoje a histérica tem a questão da enxaqueca, da gastrite, que são coisas mais atuais, mas que se transcrevem no corpo, mas que são de fundo emocional. E como que a gente sabe que é histeria? Pelos sintomas que a pessoa descreve. O que Freud fala do complexo de Édipo? O menino, ele sente desejo pela mãe e a menina pelo pai. No desenvolvimento normal, sexual normal, a criança vai desvencilhando esse desejo, por exemplo, o menino pela mãe, e começa a desejar outras meninas. E vice-versa. Esse é o desenvolvimento normal. Agora, quando há fixações, na vida adulta, isso vai se transcrever no emocional do sujeito, que é aquele adulto que, vamos supor, o rapaz, ele procura essa mãe, então ele já está no quarto casamento. Por quê? Na verdade, ele procura quem? A mãe. Quando ele vê que aquela pessoa, inconscientemente, gente, isso não é a mãe, o que acontece? Ele se frustra, então ele sai desse relacionamento. E o que isso tem a ver com a psicossomática? Tudo. Porque os eventos que ele vai vivendo de sempre se frustrar trazem angústia. Pode trazer angústia, pode trazer mágoa, pode trazer remorsos de ter se casado, que não era aquilo. E isso vai transcrevendo para o corpo físico. E Freud fala que todos os nossos embates emocionais, eles vão se transcrever no corpo.
que é a questão da neurose da angústia, da histeria. A neurose da angústia, ele vai além, ele diz que também a neurose da angústia pode estar associada à questão de uma vida sexual não bem vivida. A questão, porque nós somos seres sexuados, a questão de não ter o ato sexual que não é satisfatório, a ejaculação precoce, aí vem uma série de sintomas físicos, mas que são emocionais. E que hoje, tá, em 2020, a psicossomática, a medicina, realmente inscreve como emocional. Nós não estamos dizendo que a pessoa não sinta os efeitos físicos. Sim, ele está vivendo o problema físico, né? Eu não estou dizendo, por exemplo, que todos os problemas sexuais sejam de ordem emocional. Mas, se você foi ao médico, você fez todos os exames e não é questão de testosterona, de hormônio, não é nenhum problema biológico, os médicos dizem que é de fundo emocional. Tá bom? Porque Freud fala que o corpo é libidinal. Libido fala de desejos, né? O recalque gera fragilidades. Quando a gente tem desejos e a gente não usufrui desses desejos, a gente guarda, isso fica na nossa memória interna, como computador, né? Em algum momento vai haver um gatilho, algo externo me demanda esse gatilho e eu começo a sentir, né? E Freud, então, ele fala que as nossas questões psicossomáticas estão atreladas às nossas neuroses, tá? As nossas perversões. Porque o sadomasoquista, o que o sadomasoquista faz? Ele precisa do órgão, ele precisa do corpo, né? O maior órgão do ser humano é a pele. Em função de uma frustração, ele se inscreveu numa perversão, né? Um exemplo para entendimento, por exemplo, uma criança que apanha muito, que o pai é muito ausente, mas ele olha para essa criança para bater nessa criança, ela pode se inscrever no sadomasoquismo, ou seja, o afeto relacionado ao sentir dor, ao infligir dor. E aí ela transcreve isso na vida adulta. Ficou o registro de que meu corpo precisa de ser machucado, eu preciso sentir dor física para diminuir o meu vazio emocional, para sentir aceito, querido pelo outro. Então, por isso que Freud fala sobre as nossas psicopatologias orgânicas. No sentido de uma perversão, não se enquadra como algo patológico se o sujeito não sente culpa, né? Se ele não sente culpa, ele então não está dentro das patologias. Mas se o sujeito faz isso, ele tem uma relação perversa, sádica, e ele sente culpa, isso já começa a transcrever para o somático, tá? Uma soma de culpa com desejo, com repulsa. E isso traz enfermidade emocional. Nós temos uma realidade que nós vivemos na nossa casa, no nosso trabalho, onde vamos. E isso, essas sensações que temos da nossa relação com o outro, com o pai, com a mãe, com os filhos, com as pessoas, criam em nós respostas simbólicas, né? O outro demanda para mim amor, ódio. O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, traz na minha constituição emocional uma resposta. E às vezes quadros sintomáticos. O que é hipocondríaca? A hipocondríaca é uma pessoa que ela tem um pavor, um medo de adoecer. Então, antes que ela fique doente, ou quando ela começa a sentir algum sintoma, ela já vai se automedica. Porque se eu me automedicar, vou ter o controle sobre o meu corpo. Isso fala de pessoas que conviveram com ansiedade extrema. Aquele enlace familiar, no ambiente familiar, era de muita tensão. Então, chegou um ponto que a mente já não aguenta,
né, tanta estresse, tanta tensão, e aí isso se transcreve para o corpo. Eu não estou dando conta. Então o meu corpo também sente. E a gente sabe que não adianta só ir ao neurologista, precisa de uma terapia para que ela consiga compreender os momentos de gatilho, para que ela consiga perceber que ela tem condição de reverter esse quadro, desde que ela tenha uma reestruturação. O que eu vou fazer diante desse pavor? Esse pavor é imaginário? Esse pavor é verídico? Para que ela consiga realmente controlar esse desejo com medicação. Porque o problema dela não é físico, o problema dela é emocional, que está se transcrevendo para o físico. Alguns distúrbios, Freud fala, como toque, como angústia, como fobia, são características de energia sexual muito ou pouco descarregadas. Por quê? Aí voltamos naquela questão. Para Freud, a nossa relação, a nossa vida sexual, ela pode trazer muitas neuroses. Quando descarregamos em excesso ou quando nos falta. Relembrando, como seres sexuais, nós precisamos de uma relação sexual, que pode ser com outro, pode ser sozinho também, né, gente? Isso é uma questão de escolhas pessoais. Mas, e o excesso? O que Freud fala sobre o excesso, o toque, sobre essa questão da reprodução, né, das nossas compulsões? Que o toque é um tipo de compulsão. As nossas compulsões para Freud estão atreladas a uma criança desamparada. É uma criança que, na vivência com a função paterna e materna, porque na psicanálise a gente não fala de pai e mãe, né? A gente fala de função materna, função paterna. Essa criança passou por desamparos. E esse desamparo ficou registrado na mente. Então, ela transcreve esse sofrimento para o corpo. É como se ela dissesse assim: eu tendo uma relação sexual, isso de forma inconsciente, gente. Eu tendo uma relação sexual, esse órgão, vamos partir da mulher, vai preencher, né, esse órgão masculino vai preencher esse vazio meu, feminino. Só que a gente sabe que isso não acontece. Realmente você vai preencher a parte física do sujeito, mas não aquilo que ela sente. Porque se ela tem uma sensação de desamparo, essa não é a solução para o seu problema. Por isso que, vamos supor, a ninfomaníaca, ela precisa de vários parceiros por dia, porque ela quer diminuir uma dor emocional, ela está usando a parte física para isso, mas isso não vai solucionar a demanda emocional dela. Ela precisa de terapia para ela conseguir compreender que, além dela estar exposta a diversas outras doenças, né, porque nem sempre elas conseguem ter até tempo de se preservar, isso está atrelado a uma questão emocional. Isso não é somente físico, um desejo biológico, isso é um desejo emocional de um afeto, que ele não foi preenchido durante a vida. Então elas caem nessa situação, ou ele também, né, que pode ser também, o homem também tem essa questão de compulsão sexual, que na verdade é um desejo físico de um orgasmo ou não, porque a ninfomaníaca, ela não precisa do orgasmo, ela precisa do ato. E Freud explica que isso tem uma relação com a nossa psique, tá bom? Agora, a desorganização da mente interfere no nosso corpo, traz tensão, né, na nossa divisão celular. Isso compromete o seu emocional abalado, compromete a sua estrutura física, compromete os seus órgãos. A depressão, a neurociência fala isso, a depressão é como uma droga, ela destrói os seus neurônios. Pessoas que têm depressão, elas podem, em sua grande maioria, ter um número tão reduzido de
de neurônios que a pessoa passa a ter dificuldade em memorização, dificuldade em lembrar das coisas, porque realmente afeta o seu ser físico. Isso é comprovado cientificamente. Algumas pessoas com a medicação, com o tratamento da depressão, depois pode sim melhorar essa questão da memória, outras não. A destruição celular é tão grande, neuronal, que elas não conseguem ter a mesma memória. Por isso é muito importante tratar a depressão, porque realmente é uma doença física, mas de fundo emocional, e que, se prolongado por um período muito grande, pode trazer sequelas neurológicas. Freud fala dos nossos afetos, né, que aumentam ou diminuem a nossa imunidade. Ele era neurologista, ele estudava as doenças nervosas, e hoje a neurociência comprova tudo que ele já dizia.